E hoje, meu povo, a gente vai abordar um tema que é extremamente polêmico, mas muito necessário de se falar aqui. Pois é, meu povo, a gente recebeu algumas perguntas, tá? A gente demorou um pouquinho a fazer esse vídeo, porque a gente queria se preparar um pouquinho para poder conversar com vocês num assunto tão delicado. E antes que alguém venha perguntar, sim, a gente já sofreu com xenofobia aqui na Argentina e a gente vai falar sobre isso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o fila negado. Michelle, Alexandre e Tutanil, nós somos o Liz por aí, aqui a gente fala um monte de coisa boa. De viajar gastando pouco dinheiro, de como é viver fora do Brasilzinho de açúcar, de comida boa. E a gente sempre tenta buscar, né, fazer tudo isso com a economia total, que a gente sabe que o dinheirinho do Liz é sofrido. Então, se você não está inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve logo, tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. Segue a gente nas nossas redes sociais, no @lisosporai. Lá no TikTok, no Instagram, tá cheio de coisa legal. E já começa lascando daí valor nesse vídeo, porque é um vídeo importante, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trocar ideia sobre esse babado. Primeiramente, você sabe o que é xenofobia? Fala aí pra gente. Pois é, meu povo, xenofobia é nada mais nada menos do que aquele velho preconceito contra uma pessoa que é de uma nacionalidade diferente. Isso falando de uma maneira mais simples, né? Para simplificar, para que todo mundo possa entender rapidamente, né? Sem a gente estar citando conceitos de autores. Exatamente. E tudo mais. Sendo mais simples, mais direto, né? A gente sempre gosta de conversar de uma maneira muito mais informal, mais tranquila e direto com o nosso público. E assim, a gente tem recebido muitas perguntas falando: e aí na Argentina, existe a xenofobia? O brasileiro sofre com isso aí na Argentina? E sendo muito direto para vocês, a resposta, meu povo, é sim. Isso existe. Lógico que nós não estamos falando que o argentino é xenofóbico, que chegou aqui na Argentina o brasileiro vai ser maltratado. Não. Infelizmente, existe uma pequena minoria que fazem essas coisas, né? Pois é, meu povo, isso é uma situação que ocorre, né? Aconteceu com alguns brasileiros já em situações extremas, brasileiros e também outras pessoas de outras nacionalidades, e a gente resolveu estar comentando aqui com vocês, né? E até mesmo para que a gente comece a falar, gerar essa consciência, né? Tanto nossa brasileira, que a gente também recebe estrangeiro do nosso país, quanto as pessoas que nos assistem aqui que são de outros países. Pois é, isso não é um caso isolado aqui da Argentina, não é isso, xenofobia só existe aí na Argentina contra brasileiros. Não, a gente já viu também muitos casos, infelizmente, de brasileiros que cometem xenofobia contra argentinos, contra haitianos, contra pessoas de outras nacionalidades no nosso país. E isso é muito triste, né? Meu povo, primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a pessoa sai do seu país para viver em outro país, ela não está ali vivendo de graça. Exato. Por mais que ela esteja acessando algum serviço que seja de entrada livre, né? Mas essa pessoa está assim contribuindo, pagando imposto, pagando aluguel. Então tudo isso fazendo gerar receita aí, seja no Brasil, seja aqui na Argentina. Exatamente, a gente está falando de uma forma geral, aqui na Argentina, no Brasil. Então a gente precisa entender isso. E que a pessoa está legalmente fazendo isso. Exatamente. Tá? Então você precisa tratar essa pessoa de forma educada, com respeito, tratar essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Imagina você chegar em outro país e você ser tratada de uma forma ruim. Por que você faria isso? Por que você vai fazer isso com uma pessoa que é de outro país que está no seu país? Entendem? É algo de, assim, você tem que refletir bastante. E assim, eu acho que deve existir um bom senso, fazer a coisa correta, né? Eu acho que não é algo que se deva fazer com outro ser humano. Pois é aquela coisa muito simples. Quando você pensar em tratar o outro, né, com diferença, com a falta de respeito, você pensa assim: será que eu gostaria de ser tratado assim? É muito simples, um exercício diário que a gente pode estar fazendo. Aí você pode perguntar: Michelle, mas onde as pessoas sofrem xenofobia? Em todos os lugares. Pois é, vamos agora partir falando dos exemplos daqui da Argentina em si, né? Porque a gente já tá com quase 5 minutos de vídeo, tá enrolando e não fala nada. Pronto, meu povo, vou contar aqui um caso que aconteceu há pouco tempo
com uma moça que ela não é daqui, né? Ela é estrangeira, obviamente. Ela estava trabalhando e chegou uma criatura que eu costumo carinhosamente classificar como alma cebosa. E essa criatura pediu uma certa coisa nesse estabelecimento que a menina trabalhava. Ela trabalhava no quiosco, né? Que é muito comum. Essas lojinhas, esses estabelecimentozinhos que vendem chocolate, tudo, né? refrigerante, vende muitas coisas. Enfim, a moça respondeu educadamente que aquele tipo de coisa que a mulher queria, ela não tinha naquele momento. E a mulher simplesmente enlouqueceu. Uhum. Ela enlouqueceu, ela começou a xingar a menina. E a menina super... Do nada. Do nada, assim, gente. E a menina tentando se conter e a mulher xingando ela horrores. Horrores. E a atendente sem saber o que estava acontecendo, basicamente. Daqui a pouco a mulher ficou tão alterada porque a moça não rebatia, né? Que ela começou a pegar coisas da prateleira e começou a jogar na menina. Ou seja, já partiu com a agressão física. Já não bastava a agressão verbal, partiu para agressão física. Pois é, então começou a jogar. Eu sei que foi uma situação terrível. No final do vídeo eu estava querendo chorar porque eu me coloquei no lugar daquela moça e foi uma situação muito triste, tá? Outra situação... Isso simplesmente, né? Porque ela era uma haitiana... haitiana, se não me engano. A gente acredita que sim. Não sabemos bem exatamente. A nacionalidade de outra nação, talvez Haiti ou algo próximo do Haiti. Exatamente. Porque até a língua materna dela, se não me engano, era francesa. Mas ela falava espanhol. Falava bem o espanhol, sabe, né? mas pelo sotaque, ela não gostou. Eu acho que assim... Uma pessoa totalmente intolerante, né? Foi terrível, foi muito triste, gente. Outra situação que você pode, né, passar pela situação de xenofobia, acreditem e caia na calcaia. Na faculdade. Isso eu sofri. Essa situação, meu povo, eu vou relatar agora, assim, não queria falar, passei muito tempo, a gente pensou se eu fazia ou não fazia um vídeo falando sobre isso, não queria falar, mas vou falar. Existe uma situação, não foi só uma que eu passei, eu vou falar duas situações que eu passei aqui. A primeira situação, em uma das matérias que eu estava cursando, no meu primeiro dia de aula, chegou uma professora, aqui são tutorias, né? A turma reunida, ela simplesmente chegou e falou: olha, eu vou ser muito direta com vocês aqui. Existe alguém que é estrangeiro? Nós levantamos a mão, né? Acho que comigo tinham mais uns 3 ou 4 estrangeiros. Simplesmente ela falou, olhando na cara da gente: eu odeio estrangeiro. Para mim, o problema dessa universidade é ter estrangeiros. Se não tivesse estrangeiros aqui, era bem melhor. Ou seja, vocês já estão avisados que eu não gosto de estrangeiros aqui na faculdade. Meu povo, eu não sabia o que falar. Eu fiquei calado, fiquei. Porque eu fiquei tão pasmo, porque uma profissional, uma professora universitária, falar algo desse tipo, eu acho que é um pouco sério, um pouco grave. Mas passou. Já tinha ouvido alguns relatos de melhor ficar calado para não ter represálias depois pra gente. Infelizmente a gente está sujeito a isso. Outra situação, meu povo, que aconteceu comigo foi quando eu fui render uma prova. Simplesmente quando eu cheguei nessa mesa para render, que aqui é chamado de mesa, o professor olhou para minha cara e perguntou: você é estrangeiro? Eu, sim, eu sou estrangeiro, sou brasileiro. Ele: você não vai aprovar na minha mesa. Aí eu disse: não, eu vou aprovar, eu estudei. Eu lhe mostro que você não vai aprovar. Simplesmente ele começou a fazer uma pergunta muito longa que geralmente os professores não fazem. Me diga toda a anatomia da boca ao ânus. Eu simplesmente passei muito tempo explicando só tudo, meu povo. Falei absolutamente tudo sem esquecer nada. Ele olhou para mim já com raiva e disse: não, então me diga outra coisa, me fale sobre isso, me fale sobre aquilo. E eu vi que as perguntas dele já estavam um pouco mais maliciosas, um pouco já querendo que eu não soubesse. Até chegar e fazer uma pergunta que realmente, uma pergunta que já não era do que eu estava estudando, uma pergunta acima do ano que eu estou estudando, e eu simplesmente falei para ele: não, professor, isso aí eu não sei, eu nem estudei isso. Ele: pronto, você está reprovado na minha mesa.
E tudo isso porque o Alexandre meio que antecipou a mesa dele, porque ele tinha uma viagem marcada, ele estava indo de férias pro Brasil. E aí, a viagem era exatamente no dia da mesa dele. Então, ele antecipou para ficar mais tranquilo no dia. E o babado foi esse. Pois é, assim que eu cheguei, ele perguntou se eu era estrangeiro. Quando eu falei que era brasileiro, a cara dele já ficou desse tamanho, né? Coisas que acontecem, infelizmente. E isso não quer dizer que a faculdade seja preconceituosa ou que na faculdade só tem professor assim. Não, é uma minoria, mas existe. Meu povo, também pode acontecer de quando, logo de princípio, isso pode acontecer no princípio e também durante sua vida por aqui, né? Ou onde você estiver. De você ter que falar com alguém e escapar uma palavra errada. Escapa até no idioma da gente, avalindo dos outros. E antes que alguém venha perguntar assim, você não poderia fazer alguma coisa? Sim, hoje existe uma agremiação chamada AUD na faculdade, onde muitos que sofreram xenofobia entram com um recurso para não render mais com esse professor. Já tem várias listas de professores que não podem tomar meses de estrangeiro justamente por essas acusações. É babado, viu? Então, continuando. Então, o que aconteceu comigo também? Eu estava na fila para ser atendida por um serviço e chegou algumas criaturas atrás de mim e pediram informação. Na hora eu respondi o que eu sabia e nesse momento eu cometi um erro na conjugação de um verbo. E aí as meninas continuaram atrás de mim, só que um pouco mais afastadas, só que elas continuaram conversando e falando, né, horrores, achando que eu não entendia, que eu tinha errado porque realmente não sabia falar. E elas falaram horrores. Tipo, como é que está aqui, não fala o idioma, não sei o quê. É porque eu sou a pessoa que entra por um ouvido e sai pelo outro, entendeu? Tava nem aí. Mas a vontade que dava era de virar e dar uma resposta, mas tem gente que nem merece uma resposta. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, tá, meu povo? Com você... Você também pode escutar de algum estrangeiro que está no Brasil, que passou pela mesma coisa no Brasil por nós brasileiros, tá? Porque isso é uma realidade que acontece no mundo inteiro. Outra coisa, assim, parecida com o que a Michelle fala, que eu acho que é até um pouco triste de se ver, é que existem muitos brasileiros que recém chegam aqui na Argentina e ainda não têm um espanhol muito legal, muito bom. E, infelizmente, o que a gente vê muito isso acontecer é do outro brasileiro que já está aqui há muito tempo simplesmente tirar chacota. Tirar a cara do outro pagode. Tirar a cara do outro pagode, porque simplesmente a pessoa ainda não sabe falar bem o espanhol. E não existe um pouco de empatia para entender que a pessoa acabou de chegar. E infelizmente isso é normal, a pessoa não vai chegar aqui sabendo falar o espanhol perfeito, isso é normal. E é muito triste ver que muitas das vezes... o povo da nossa terra mesmo fica chacotando o outro, fica achando graça. Não fala bem. Eu já vi na faculdade pessoal falando assim meio errado porque acabou de chegar e o pessoal mangando, frescando com a cara do outro porque ele não sabe falar. Meu povo, vamos ter um pouco mais de empatia. Com certeza, e todos nós passamos por isso. E outra coisa, vamos continuar passando. É normal. Porque de vez em quando eu falo habli. Eu falo errado muito. Eu não sou igual Cebolinha, não, mas de uma vez ou outra dou uma escorregada e erro uma palavra. Isso é normal, isso acontece. Tá? Então, avaliando dos outros. Então, vamos ter essa consciência que as pessoas vão errar, tá? Mas o que a gente vai ajudar. Exatamente. E não tá ali com o dedo criticando, ou pior, mangando da criatura. Pois é, esse vídeo, pessoal, é mais para informar para vocês. Xenofobia na Argentina existe, isso é fato, mas não é a grande maioria. Não. E são fatos isolados, mas existe sim, infelizmente. São fatos isolados, mas que a gente precisa falar, porque quando a gente fala, quando a gente debate sobre o assunto, a gente ajuda também a combater. Porque Exato. Quanto mais informação você tem, melhor você vai agir, melhor você também vai ser, tá? Informação é valioso, informação é poder. Então, se você gostou desse videozinho, não esqueça de lascar o seu Dei Valor. E olha que a gente tá gravando esse vídeo, já são quase meia-noite, porque realmente a gente não tem tempo, a gente não tá com muito tempo, vocês sabem. Eu peço até desculpas porque já tá com muito tempo que eu não tô respondendo vocês, mas a gente vai responder. Me desculpe, tá passando muito besourinho porque é tarde da noite, os besourinhos estão passando aqui, o clima já tá um pouco mudando, aí aparece como... A gente costuma dizer no Ceará, as formigas de asa passando, né? Pronto, meu povo, manda esse vídeo pra todo mundo aí, vamos ajudar a Ulisses por aí crescer e também a combater o que não presta. Exatamente. Né? É isso, meu povo.